Bom dia, gente. Hoje, né, segunda-feira e o final de semana. Eu vou aproveitar um pouquinho. Feriado, né, na sexta, Dia do Trabalhador. Hoje a gente vai começar com matemática, tá bom? Dando continuidade na quarta-feira, né? Porque quinta não teve, sexta feriado. Da matéria de quarta-feira, que a gente estava falando das figuras geométricas planas, né? Hoje a gente vai estar falando na página 11, do trapézio. Número 4, tá assim, ó. Alex apoiou um objeto sobre a mesa, ele apoiou um objeto, e contornou uma de suas partes, né? Passou em volta. Depois pintou o desenho e obteve uma figura geométrica plana que tem 4 lados, mas diferente das que vimos até aqui. Né? O trapézio também é um quadrilátero. Se tem 4 lados, ele é quadrilátero. A figura que Alex obteve chama-se trapézio. Veja essas outras representações de trapézio. Quantos vértices tem essas figuras? Se ele tem 4 lados, ele vai ter 4 vértices, né? Aí tem a imagem aqui, né? 5. Desenhe na malha, nesta malha aí abaixo, um paralelogramo formado por 2 triângulos. Vocês vão pegar 2 triângulos e formar um paralelogramo. Depois desenhe um trapézio formando um triângulo e um paralelogramo. Se juntando vai dar o trapézio. Tá bom? E na página 12, tá assim. Agora, com as peças do tangram do material complementar 1 lá atrás, forme um trapézio. Vão formar um trapézio com 2 peças, outro trapézio com 3 peças, outro com 4 peças e outro com 5 peças. Com o auxílio da régua, desenhe suas respostas no espaço abaixo. Vocês vão fazer igual da página 10. Vocês podem estar consultando lá atrás aquelas formas, né, geométricas, e fazer o desenho nesta aqui, tá bom? Aí na 13 nós vamos falar também sobre o pentágono e hexágono. 1. Observe essas representações de mais 2 figuras geométricas planas. Penta, que vem do grego, quer dizer, ó, penta, 5, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Se ele tem 5 lados, ele também tem 5 vértices. Hexa, né, quer dizer 6. Se ele tem 6 lados, ele vai ter 6 vértices. Vão estar observando e estar contando aí nas figuras. Quantos lados tem um pentágono? E quantos vértices? E o hexágono? E quantos vértices? Só contar. Não é difícil, né, gente? 2. Em cada uma das representações de figuras geométricas planas a seguir, escolha um de seus vértices e, com o auxílio de uma régua, trace linhas retas que liguem o vértice escolhido ao outro vértice da figura, de modo que ela seja decomposta em triângulos. Vocês vão pegar de um ponto e no outro e fazer a linha, de um ponto até o outro, e vão ver. Vocês vão estar formando quantos vértices dá para formar, quantas linhas vocês vão estar fazendo. Por exemplo, do paralelogramo, fiz uma só, que deu 2 triângulos, tá? Vocês vão estar fazendo aí no hexágono, no retângulo, no quadrado, no paralelogramo, no pentágono e no trapézio. Tá bom? E na 14, tá assim. Complete a tabela a seguir. Em seguida, responda à questão. Eu tenho as figuras aí, ó. Triângulo, quadrado, retângulo, paralelogramo, trapézio, pentágono e hexágono. Vocês vão dizer quantos lados e quantos vértices. Só completar aí. Observando os números que você preencheu para cada figura, que característica comum é possível perceber? Que característica, hein? O que a gente pode estar percebendo aí? Hein? Que a mesma quantidade de lados, né, é a mesma quantidade de vértices. Isso a gente já vem falando. Tá bom? A matemática a gente vai até a 14. Só isso. Não tá difícil, né? Facinho. E nós vamos agora para o português, na página 18, tá?
Tá assim, você é o escritor. Lenda. Neste módulo você lê uma das várias lendas que buscam explicar o surgimento do Guaraná. Aquela história que a gente leu lá atrás. Nas narrativas folclóricas há sempre uma explicação curiosa para algo do nosso cotidiano. Agora você vai escrever sua própria lenda, explicando de maneira imaginativa por que algo acontece. Vocês vão imaginar a lenda de vocês, tá? Tirar da cabecinha de vocês. Aí temos aí o planejamento. Leia sugestões a seguir antes de escrever sua história. Escolha algum elemento da natureza ou algo presente em seu cotidiano para explicar. Você pode escolher entre uma dessas sugestões. Por que a chuva cai do céu? Por que o trovão faz barulho? Por que o papagaio imita a fala das pessoas? Defina quem serão os personagens de sua história. Isso aqui são sugestões, vocês podem estar criando outras se quiserem, tá? Aí tá dizendo, vocês vão fazer um rascunho, né? E depois vocês vão estar passando, vocês podem estar fazendo pode ser no caderno mesmo. E passar limpo no caderno também. Pode deixar o rascunho lá. Quem preferir fazer numa folha, não tem problema. Aí depois, aquele mesmo esquema. Cabeçalho, data, página 18, né? E vocês vão criar a lenda de vocês. Tem algumas sugestões, mas não precisa seguir estas sugestões. Ok? Início, meio e fim. Eu sempre falo, o início está iniciando a história, o meio está desenvolvendo como é que é um pouco aquela história e dá um final para essa história. 3 parágrafos é o suficiente. Início, meio e fim. Certo? Aí nós vamos para a página 20, que é uma revisãozinha, né? Agora é com você. Acentue corretamente as palavras abaixo e depois complete as sentenças. Café, dominó, maracujá, avô ou avó, né? Avô e avó tem os dois. Acentue-se as palavras oxítonas terminadas em tananã, tananã e tananã, seguidas ou não de S. Tem lá na regrinha ali atrás. Ninguém, reféns, parabéns e amém. Acentue-se as palavras oxítonas terminadas em tananã e tananã. 2. Relembre as regras de acentuação das palavras oxítonas e contorne de verde a palavra intrusa em cada item. A palavra que está errada ali no lugar. Por exemplo, ó, céu, chapéu, ilhéus e troféus. Qual que está fora aí do lugar? Está errada, que é uma intrusa aí. Eles vão circular de verde. Armazém, álbum, neném. Também, qual que é a intrusa aí? 3. Pesquise em revistas e jornais palavras oxítonas que sejam acentuadas de acordo com as regras do quadro a seguir. Depois recorte-as e colhe-as na coluna correspondente. Terminada em sim, el, els, em oi, ois, em ei, eis. Vocês vão estar colocando aqui. Gente, se não tiver revista, né, pode estar escrevendo, mas tenta pensar, tirar da cabecinha de vocês, tá? É que eu falo, nem sempre a gente tem tudo em casa, né? Que nessa semana meu filho teve uma tarefa de montar um quebra-cabeça, então ele está trabalhando animais selvagens. Eu não tinha um animal selvagem aqui, eu fiz de uma revista de das mães que tinha ali, peguei a gente vai, importante que chegou no quebra-cabeça, para ele montar lá a linha sinuosa e a linha quebrada. Então ele atingiu o objetivo, só não tinha um animal selvagem. Mas aí que eu tô falando, não tem problema não, tá bom? Aquela criança que quiser também digitar, que tem impressora em casa, eu sei que nem todos têm, quiser cortar também pode, e se chegar para escrever também não tem problema, ok? Na página 21, número 4, leia as palavras do quadro abaixo, depois responda as questões. Viagem, neném, trem, alguém, além, aqui, sofá, carruagem. Acentue as palavras do quadro que devem ser acentuadas. O que tiver que colocar acento, vocês vão colocar. B. Por que essas palavras foram acentuadas? Por quê? Hein? Aí nesse retângulo. São terminadas em I e A, né? C. Escreva uma frase utilizando 2 palavras que foram acentuadas no quadro acima. Vocês vão pegar 2 aqui do quadro que foi acentuada e formar uma frase. Pessoal, tá? Vamos testar. Marque com o X a afirmativa correta.
Tanto faz escrever as palavras com L ou com U. As letras L e U em final de palavra pode ser pronunciada da mesma forma? As palavras terminadas em U são sempre verbos? As palavras terminadas em L são sempre substantivos? Vou marcar uma só. 2. As palavras buquê e picolé são acentuadas por serem proparoxítonas e terminam em E, elas são proparoxítonas. Paroxítonas terminadas em E, elas são paroxítonas. Oxítonas terminadas em E, vê se elas são oxítonas. Dissílabas e terminadas em E. Uma resposta só, vocês vão marcar um X. Então, gente, por hoje é só, tá bom? Então, vamos fazer esses aí com calma, tá bom? E foi o que a tia Rosa colocou lá no bilhete, né? Aí sextas-feiras a gente vai, se alguém tiver dúvida, pra gente também tá batendo um papo, a gente tá nos vendo, né? Na plataforma do Plural, ok? Então até amanhã, um beijo no coração de vocês, tá?